O senador Cajuru, por gentileza, me permite uma parte? Com prazer, Eduardo Girão, senador. Por favor, presidente, senador Anastasia, senador Marcos Rogério, senador Jaime Campos, todos a quem eu tenho um profundo respeito. O senhor tocou num ponto aí no final do seu discurso, mais uma vez, um discurso contundente, firme, bem elaborado pela coerência, num assunto que tem motivado muito o povo brasileiro. Com legitimidade, com sede de justiça. Esse domingo é chave. Esse domingo não é um manifesto, não é uma caminhada, não é uma marcha a favor de governo, não. É uma marcha, é uma manifestação a favor de pautas importantes para o Brasil. Aí entra quem é bolsonarista, quem não é bolsonarista, mas, sobretudo, quem tem compromisso com o combate à corrupção no Brasil. Nós tivemos nos últimos anos, nos últimos 5 anos, para ser mais preciso, um avanço fantástico que fez brasileiros como eu, senador Cajuru, a me interessar pela política, a querer participar desse momento que o Brasil está vivendo de limpeza dessa chaga que tem deixado um país riquíssimo como o Brasil, de joelhos, com 13 milhões de desempregados, o que é uma vergonha, aquelas filas que a gente vê pela televisão dos brasileiros querendo emprego em todos os estados. E não era para estar acontecendo isso. Mas essa chaga da corrupção teima e agora está reagindo. Lava Jato é um patrimônio do povo brasileiro, a Lava Jato, gente. Que é isso? Um exemplo. Está fazendo o brasileiro voltar a acreditar no país, a gostar de política. E agora a Lava Jato está ameaçada, senador Cajuru. Totalmente. De forma clara como o sol. E nós precisamos, como cidadãos, juntos, irmos para a rua no dia 25. Já tem 50 cidades confirmadas por pauta simples. Eu acho que não deve colocar muita pauta. E está bem claro. Só para concluir, presidente. Fim do foro privilegiado, número 1. O Senado já fez esse trabalho, já fez o dever de casa. Está lá, na Câmara dos Deputados. Está lá. O povo brasileiro tem que pedir, que reivindicar, que se aproximar mais dessa casa, dos seus representantes. E é chave agora, ou a gente toma uma postura juntos, de mão dadas pelo Brasil, ou essa operação Lava Jato vai se enfraquecer muito. Item 2. CPI dos tribunais superiores, o que já caiu na boca do povo, graças a Deus, como CPI da Lava Toga. Todos os poderes já foram investigados no Brasil. 2 impeachment de presidente, senador cassado, deputado cassado. Mas o Poder Judiciário não é investigado. E só essa casa, só o Senado, não adianta a gente colocar responsabilidade no governo, no presidente, nem na Câmara dos Deputados. É o Senado Federal que tem a prerrogativa, a competência de fazer essa investigação. Esse é o item 2. E o item 3, só vão ficar nesses 3 itens. Abuso senador Elmano Ferrer. O veto total. Porque não pode ser parcial. Total. A estratégia é o parcial. Porque volta para o Congresso, tem a nuvem de fumaça, aquela confusão toda. Tem que ser total. Pelo bem do Brasil, tem que ser total. E a gente pegar aquele projeto de abuso de autoridade que foi votado aqui, relatório muito bem feito do senador Rodrigo, lá da terra... Senador Girão, para concluir, porque de fato já passaram 4 minutos além.
para encaminhar. O relatório muito bem feito do relator Rodrigo Pacheco, que eu votei contra, porque eu acho que não tinha que se misturar agora abuso de autoridade com 10 medidas de corrupção, mas tudo bem, é a democracia, passou. É aquele que tem que ser votado na Câmara, e não um da legislatura passada, que está lá parado, e que é muito pior do que aquele que a nossa nova legislatura votou. Então são esses 3 itens. Brasileiro, compareça às ruas, pelo bem do Brasil, dos seus filhos e dos seus netos. Muito obrigado. Perdão. E eu que agradeço. Agradecidíssimo. Muito obrigado. Agradeço a eminência senador Cajuru, mais uma vez, pelo pronunciamento de Vossa Excelência, cumprimentando-o, inclusive pela assiduidade tradicional já aqui no plenário. Passo a palavra ao eminente senador Marcos Rogério, Democratas do Estado de Rondônia, para o seu pronunciamento. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Marcos Rogério. Brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências, meus únicos patrões, seu empregado público Jorge Cajuru na tribuna novamente, para dizer antes de tudo que sou 100% muda Senado, 100% veto à lei do abuso da autoridade, 100% pela CPI da toga, 100% pelos pedidos de impeachment dos ministros do STF e 100% reformas política e tributária. A previdenciária, estamos discutindo-a. Primeiro, a saudade de vê-lo aí na presidência da sessão, amigo querido e exemplo, senador Anastasia. Hoje, trago aqui, senador Marcos Rogério, um dado revelador e, pátria amada, estarrecedor da nossa difícil situação social. O Brasil, entre as nações democráticas, lidera a concentração de renda no extrato de 1% da população mais rica, ou seja, a faixa populacional das pessoas que recebem, em média, 140 mil mensais. Vale lembrar que o valor do nosso salário mínimo é de R$ 988, ou seja, 0,7% de R$ 140 mil. As informações sobre a concentração de renda estão em ampla reportagem publicada ontem pelo jornal Folha de São Paulo, como fechamento da série Desigualdade Global, que ao longo de 5 meses percorreu 8 países em 4 continentes. Trouxe a importância de que se reveste o jornalismo e, para mim, reforça a tese de que a maneira mais eficaz da imprensa combater os fake news é fazendo jornalismo, amigo e exemplo, senador Girão. A reportagem constata que, em concentração de renda, o Brasil só perde para o Catar, Emirado Árabe, absolutista, de 2,6 milhões de habitantes, governado pela mesma dinastia há quase 2 séculos. Chama a atenção ainda o fato de a desigualdade social no país ter crescido na recessão econômica do fim de 2014 ao final de 2016 e na lenta recuperação econômica de 2017 e 2018. Segundo o levantamento da FGV Social, o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, ao longo de 17 trimestres, mais de 4 anos, a renda per capita do trabalho do extrato de 1% mais rico, subiu 10,1% além da inflação.
A dos 10% mais ricos cresceu 2,5% a mais que a inflação. Já o rendimento dos 50% mais pobres despencou 17,1% e dos 40% do meio da escala social, a sacrificada classe média caiu 4,2%. A nossa grave crise não impediu a melhora da situação dos ricos e dos super ricos, que são menos de 21 milhões de afortunados brasileiros. Já os demais 180 milhões só vêm perdendo, e muitos perdendo muito. E aí entra também, é claro, a imensa legião de desempregados. Um quadro preocupante sobre o qual pouco se tem falado, inclusive neste Congresso Nacional, que é a chamada Casa do Povo. Se uns poucos ganham e muitos perdem, a riqueza do nosso Brasil fica cada vez mais, presidente Anastasia, nas mãos de uma minoria. Dados do relatório da desigualdade social da Escola de Economia de Paris mostram que o extrato 1% super rico, constituído por 1,4 milhão de adultos, fica com 28,35% dos rendimentos brutos do Brasil, mais do que o dobro dos 13,9% que cabem aos 50% mais pobres. 71,2% e 71,2 milhões com renda média de R$ 1.200, lamentavelmente. O relatório da Escola de Paris revela ainda um outro fenômeno que atinge vários países do Ocidente: a precarização da classe média no Brasil. Mostra também que, apesar da redução da pobreza nas últimas décadas, barreiras de ordem estrutural dificultam a mobilidade social e limitam a evolução econômica dos menos favorecidos. Herança escravocrata, falta de investimentos em infraestrutura, educação pública deficiente, sistema tributário regressivo, patrimonialismo concentrador de renda, corrupção, são, entre outros, muitos os fatores que têm levado o Brasil a ser um campeão mundial de desigualdade social. Mas não é só isso. Nosso país gasta 25% do seu PIB na área social. É muito dinheiro, pena que muito mal gasto. Mas imensamente mal gasto. Para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, 75% das transferências públicas no Brasil podem ser classificadas como pró-ricos, entre aspas. Isso significa que elas se distanciam do que seria o objetivo ideal: equalizar as chances de partida social das crianças e dos mais jovens que nascem pobres. Concluo. Ou seja, os pobres no Brasil não têm sequer o que os sociólogos e economistas chamam de oportunidade inicial. Para usar uma linguagem esportiva, amigo Girão, começam o jogo perdendo. O Brasil precisa, segundo os especialistas, desenvolver um combate sustentável à desigualdade social. Para tanto, precisa voltar a crescer, porque além da alta concentração de renda, os dados do relatório da desigualdade global revelam também que a taxa de crescimento de renda média nos últimos 8 anos foi 6 vezes mais rápida, 6 vezes pelo
pelo toque, presidente, por ser disciplinado. Eu ainda tenho um pouco de tempo pelaquela nossa regra? Tenho? Posso seguir? Será rápido. Então, 6 vezes mais rápida do que a do produto interno bruto. E apesar de tudo, evoluímos socialmente. Para mim, otimista que sou, isso significa que há caminhos capazes de nos conduzir a melhores dias. E nesta casa temos a obrigação de procurá-los, encontrá-los, mostrá-los à população, além de discuti-los de forma desapaixonada, conclamando todos os brasileiros e brasileiras a participar de uma ampla reflexão que não pode mais ser protelada. Como desenvolver um caminho de prosperidade que beneficie o conjunto dos brasileiros? Promova então a redução das diferenças, nos conduza a um futuro, senão de igualdade, pelo menos de justiça social. Presidente Anastasia, desculpe, pelos meus 3% de visão, eu tenho ainda 1 minuto ou não? Eminente senador Jorge Cruz Vossa Excelência tem 3 minutos e 47 segundos. Não, serei rápido. Apenas para dizer, São Paulo deu um exemplo ao Brasil neste domingo. Mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, com um manifesto que a pátria espera. E eu vou estar lá pessoalmente. Pessoalmente eu quero estar lá. Segundo, aviso ao presidente do Senado, com todo respeito e carinho que tenho por ele, Davi Alcolumbre. Não vou dar o nome, evidente. Mas um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal disse que, além de estar engavetando a CPI da toga, o nosso presidente está desrespeitando uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que decidiu, anos atrás, quando não estávamos aqui, alguns de nós, que toda CPI que tivesse o número de 27 assinaturas tinha que ser instalada imediatamente e não engavetada. Agradecidíssimo.